Estamos começando mais um podcast Edson Costa Repórter. Se você ainda não se inscreveu, faça já a sua inscrição no nosso canal no YouTube e nas redes sociais. Você pode procurar, por exemplo, o nosso Instagram. Busque Jornalista Edson Costa Oficial. Hoje nós estamos recebendo aqui a presença do professor Jorge Manzoni, biólogo, idealizador da Conferência Nacional de Turismo Sustentável. E o assunto hoje não vai ficar só num eixo, ele vai abrir um pouco mais um leque, porque nós temos coisas muito importantes para falar. Professor Manzoni, que bom tê-lo aqui, tudo bem? Tudo bem, Edson, grato pelo espaço, né? E estamos à disposição para ter uma conversa bem sustentável. Como é que é ser biólogo em Rio Grande, que tem um potencial enorme, né, a ser explorado? Rio Grande, nosso extremo sul, Rio Grande, cidade das águas, né? Temos a maior lagoa do tipo estrangulado do planeta, a maior praia em extensão do mundo, né? Uma grande biodiversidade, mas, no entanto, está sendo muito ameaçada, principalmente já por ciclos econômicos de uma pesca predatória, né? E a pesca predatória, hoje em dia, é um dos maiores problemas, inclusive, até pelos degelos antárticos, né? Até mesmo porque o CRIO está sumindo, né, das novas pesquisas, e essa pesca de grande arrasto, ela acaba destruindo com o fitoplâncton, que absorve, que libera mais de 50%, absorve mais de 50% do gás carbônico, né? E libera o oxigênio para a atmosfera. Bom, o senhor é mentor e estrategista de alto impacto. Qual é o impacto hoje que a Lagoa dos Patos está recebendo? Já foi pior, né? Ou não? Depois da enchente, né, desse evento extremo, né, a Lagoa dos Patos está sofrendo por um mega impacto, né? Na verdade, porque ela absorve praticamente, é drenada aqui pela nossa região, em torno de 1/3 dos recursos hídricos do estado do Rio Grande do Sul. É muita coisa, né? É muita coisa, né? Então, a gente tem uma dimensão calculada que, na nossa pequena visão, né, humana, a gente calcula em números, estima em números, mas as correlações e as interdependências da biota, de todos os micro-organismos e seres vivos que dependem desse ecossistema, né, é magno demais, né? É uma magnitude, na verdade, muito grande. A dimensão a gente não consegue, eu não consigo, né? Pode ter alguém que consiga, mas eu não consigo estimar a dimensão do impacto para toda a biodiversidade da Lagoa dos Patos, que foi essa enchente, esse carregamento de sedimentos de todo o estado do Rio Grande do Sul para a nossa região aqui. Bom, essas coisas todas que foram trazidas para cá, para a nossa região, existe algum tipo de problema se acumulando, coisa que vai levar ainda muito tempo para a gente ver o nosso contexto do estuário limpo? Tem muitas regiões assoreadas, né? Viu como a pesca do camarão foi fraca esse ano, né? O pescador... Tem a ver com o reflexo da enchente diretamente, não? Acredito que sim, né, Edson? A gente não pode pontuar uma questão só, mas a enchente, ela assoreou praticamente, né? Trouxe vários detritos e sedimentos, onde do ciclo de vida do camarão, uma parte dele se dá no sedimento. E precisa dos outros organismos para sobreviver e crescer e se desenvolver e completar o seu ciclo no oceano. Bom, por falar em camarão, tem uma velha questão que muita gente fala, que é a liberação da captura do crustáceo sempre no dia 1º de fevereiro. Isso é um erro, isso é um acerto? Como é que é? Porque a gente sabe que cada ano é cada ano, né? Cada ano, mas tem um ciclo de vida do camarão, né? Esse ciclo a pesca aqui no estuário da Lagoa dos Patos se dá sobre uma espécie juvenil, não adulta, né? O adulto vai completar o seu ciclo no mar, e isso vai atingir 30 centímetros e vai para Santa Catarina, né? Então, ele tem esse período de penetração dele aqui na Lagoa dos Patos para completar o ciclo num camarão de uma pesca sobre um indivíduo jovem. Então, tem que ter, sim, esse período de
de safra bem estabelecido, que é de acordo com o ciclo de desenvolvimento da espécie. Bom, nós estamos falando com um especialista em ecologia aquática e costeira, não é? Do ponto de vista das suas relações nacionais e internacionais, e aí já nós começamos a ingressar no assunto da CONATES, né, que é essa conferência nacional, que não pode parar. Como é que lá fora vem o nosso Rio Grande e a nossa potencialidade? O senhor que viaja bastante, tem conexões nacionais e internacionais, já esteve na região amazônica desenvolvendo trabalhos. Como é que é isso? A questão é assim, né, Edson? Hoje em dia o CONATES, na verdade, né, ele se desenvolveu internacionalmente na região amazônica, né? Ele surgiu aqui, foi o primeiro evento de turismo sustentável do calendário de eventos turísticos do estado do Rio Grande do Sul, né? Pioneiro no planeta nos seus objetivos culturais, que era de fomentar a ecossidadania, e se consolidou na região amazônica, que é uma região, né, dos maiores recursos hídricos do planeta, de toda aquela biodiversidade, da influência do clima, né, da umidade, dos rios flutuantes amazônicos, que tem a ver com essas chuvas intensas, né, esse aquecimento, né, esse aquecimento global, as mudanças climáticas, a crise climática, a emergência climática, que é um elemento tão pontual, né? Só que o que eu vejo com isso é que estamos lidando com uma situação que já prevista há muito tempo, só que as medidas de contenção e as medidas não estão sendo satisfatórias. A velocidade da destruição não está acompanhando a velocidade de resposta que a sociedade tem que dar de conservação dessa biodiversidade e de contenção dessas mudanças climáticas, ou pelo menos mitigação desses grandes impactos sobre a saúde. E aí a gente está tratando de ações de governo e do papel da sociedade também, não é? Com certeza, Edson, com certeza. Aí já vamos falar do modelo, né? Aquele modelo de desenvolvimento que é imediatista, que só visa o capital, né? Só que hoje em dia nós já temos muitos estudos, né, de diferentes cientistas e pesquisadores que as mudanças climáticas, esses calor intensos, muitas pessoas vão sofrer consequências de óbito. Esse é um problema que já está instalado, né? Já está instalado. Já está instalado. E a tendência é sofrer agravamento, professor Manzoni? Sim, a tendência é agravar, né? O que a gente não pode alarmar, né? Eu já coloco nesse termo, né? Mas também não posso minimizar uma situação, então que a gente tem que dar respostas. Só que a velocidade da destruição e a velocidade das respostas não estão se acompanhando. A balança está muito descompensada. Tá? Temos que tentar reverter. Claro, todo mundo vai dizer que temos que tentar reverter. É o certo, é o ético, são as ações do pensamento em prol da vida, da sustentabilidade planetária. Bom, e aí como é que se une os esforços para compatibilizar as situações, por exemplo, no que diz respeito à bioeconomia e à geoeconomia? O interesse precisa e deve ser compatibilizado, não é? Isso é possível hoje? É possível, sim. É possível nós termos termos políticas, e temos, né, políticas que visam preservar, proteger, né, principalmente unidades de conservação. Tá? Só que nós não podemos ficar somente nas unidades de conservação. Nós vivemos num país, numa região, num local urbano. Rio Grande, por exemplo, temos um grande problema. Né? Nós temos uma população rural, a maior extensão, onde estão as espécies de proteção, os recursos, rural. E nós temos aqui 90 e tantos % da população concentrada no meio urbano. E as políticas rurais até agora não se efetivaram de forma a manter o homem no campo, na sua atividade produtiva, a desenvolver algo que nós desenvolvemos, fomos pioneiros na Amazônia, em termos de não só de fomentar, de discutir essas ações, que é a bioeconomia. Né? A bioeconomia, ela parte, o turismo sustentável, o ecoturismo está dentro desse processo, né? da bioeconomia. E nós temos um potencial imenso aqui na cidade do Rio Grande, potencial rural imenso,
Mal explorado? Não explorado. Não, o que é pior. Né? Não explorado. Não explorado, né? Não explorado do ponto de vista sustentável, né? Bom, o norte agora está para receber uma mineradora, né? Que terá um grande impacto ambiental, né? Nós sabemos que tem todo um processo de licenciamento, né? Diz que o empreendedor vai apresentar suas medidas, seu processo de controle ambiental todo, de qualidade, só que quem gerencia esse processo são seres humanos. E seres humanos, nós temos toda uma questão de saúde emocional, né? São pessoas que operam equipamentos. Então, desastres é algo que deve ser mencionado e pensado que poderão acontecer. Bom, aí eu preciso perguntar como é que Rio Grande está hoje do ponto de vista do comprometimento dos seus recursos hídricos. Nós sabemos que existe uma tecnologia bastante avançada nesse campo, mas esse avanço chegou aqui? Não. Em que sentido dos recursos hídricos? De poluição, de todo tipo. Sim. Tem muitos estudos que indicam, por exemplo, o uso de agrotóxicos nas águas daqui do estuário da Lagoa dos Patos. A gente sabe que o microplástico, hoje em dia, que é muito falado, né? Que já está dentro do nosso organismo. Então, as agressões que nós sofremos, que não vêm de agora, vêm de muito tempo. Esses rejeitos de falta de um sistema de saneamento, de esgotos, ali na orla da Henrique Pancada, por exemplo, na Jockey Club, enfim, o entorno de Rio Grande apresenta problemas. E aí, professor? Fazer o quê? Como é que se dorme com esse barulho? Por exemplo, lá no Rio Grande foi pioneiro na assinatura do convênio do projeto Orla, né? Eu quero falar sobre isso em seguida. Tive a satisfação de palestrar no dia da assinatura do convênio, né? E o projeto Orla já visava esse reordenamento da orla da cidade, né? E hoje em dia nós vivemos enchentes que atingiram mais essa região onde não deveria ter habitações. Bom, e não digo só habitações de pessoas, né, de famílias, mas nós temos empresas nessa região, temos condomínios nessa região, e esses rejeitos desses condomínios vão para onde? De que forma são tratados? Então, imagina toda a região ali do Saco da Mangueira, a quantidade de condomínios que tem, tá? E como é que funciona? Qual é a expectativa? Já entrando na questão de saber, do projeto Orla, pois é. Qual é a expectativa? Isso é um problema insanável hoje? É uma coisa muito cara? É uma utopia ou alguém tem que meter a mão e fazer? É uma questão de uma decisão política, né? Existe uma legislação, existe toda uma questão de ordenamento, né? De razoabilidade, de algo que deve seguir para se manter, né? E a gente não está vendo isso acontecer. Não aconteceu e não está. Eu não estou, pelo menos não tenho informações assim, não vejo pela imprensa algo acontecer nesse sentido de um reordenamento da orla. Isso é uma irresponsabilidade institucionalizada? Dá para dizer isso, não? Porque todo mundo sabe do problema, mas aí fingem que ele não existe. E aí? Aí que... aí é que o bicho pega. Aí que é o problema, né? Isso aí é o problema porque tem toda uma questão, digamos assim, eu não falo de questões de partidárias, mas são decisões políticas, né? E às vezes é uma decisão que é antipática aos pleitos eleitorais, né? Tu reordenar uma orla inteira, né? Mas é necessário. Isso é um trabalho que tem que ser feito de conscientização. Eu acho que as pessoas já viram os prejuízos que tiveram e o que poderá acontecer. E o que acontece quando não ocorre um reordenamento de uma região costeira que nem a nossa, na região da orla? E é algo que demora. Não é algo que vai ser de uma decisão hoje e em poucos anos vai estar tudo resolvido. Não é assim. Qual é o impacto do aterramento de boa parte da orla de Rio Grande? Qual é o impacto ambiental nisto? É imenso, né? É imenso porque onde teríamos que ter marismas, que tem todo o benefício ecológico. Para quem não sabe, marismas?
Os mares são regiões onde temos uma flutuação de água doce e salgada, que nem nós aqui. Que é o nosso caso. Que é o nosso caso, com uma vegetação que purifica a água, é berçário de espécies naturais, faz o efeito esponja, né? Barreiras de elevação do nível da água, filtra a água, né? Então, nós deveríamos ter a nossa costa toda ela preservada nesse sentido, né? Mas não se deu desse jeito, né? E não temos culpados, na verdade. As pessoas foram ocupando os espaços, fosse apontando os problemas, mas naquela época e hoje em dia, menos um pouco, digamos assim, quem tocava nesse assunto era uma pessoa irresponsável que estava falando de coisas antidesenvolvimentistas, na verdade, né? Só que hoje em dia dá para perceber bem claro que não era assim. Não, as pessoas que pensavam desse jeito, que colocavam essas questões, estavam com uma visão de futuro. Que aquele tipo de procedimento, aquele tipo de ocupação na orla não estava adequado. E vamos e venhamos também, né, Edson? Existe na região costeira, né, toda uma especulação imobiliária. O cassino também é algo que está explodindo, né, de prédios. Vai dar conta? Temos tratamento de esgoto em todo o cassino? Na maior praia do Mar, o balneário mais antigo do país? Sim, quando se fala no cassino, deve-se trazer à baila também outras regiões densamente habitadas, como, por exemplo, o bairro Cidade Nova. O que existe de sistema de esgotos no bairro Cidade Nova? E é um bairro extraordinário, né? Sim. São coisas que nós precisamos saber. E outra, os dados das empresas que lidam com saneamento, com correção e outros mais, deveriam estar assim, mais acessíveis a todos. Que tipo de produto está sendo utilizado? Deveríamos ter um sistema de informação, acho eu não conheço. Que é um direito da sociedade ser informada. Né? De repente eles informam, né? Deve ter algum sistema de informação, mas teria que ser bem mais amplo para todo mundo poder visualizar qual é a água que está consumindo. Que água servida que nós estamos tendo, já que a gente paga imposto para isso, a população paga para isso. Que água servida nós temos? Qual a qualidade do nosso ar? Hoje em dia, a prefeitura parece que está tentando, ou firmou já um convênio. Das estações? Isso, com a universidade, algo muito interessante, muito interessante. Que lá atrás houve, mas depois essas estações foram desativadas e agora é uma necessidade, porque a qualidade do ar que Rio Grande respira, na verdade, a gente não sabe qual é hoje. Não e sabemos. Isso é grave. Não sabemos a qualidade do ar e... Da água? Da água. Não temos isso transparente. Né? Não digo transparente, eu digo assim, em termos de informação clara e de fácil acesso. Né? A transparência, eu acredito que todas as empresas, o poder público tem uma legislação, deve estar cumprindo isso, mas tem que estar bem claro, amplamente divulgado. A gente tem que saber isso. As medições, esses trabalhos que os estudantes fazem e que as empresas de controle fazem, tem que estar completamente divulgado. Acredito que na nossa continha de água teria que vir assim, dia a dia, como é que estava a qualidade da água. Pois é, em outros países, a gente repara que existe todo um cuidado e uma relação bastante próspera e próxima com a sociedade pagante. É a sociedade que paga pela prestação de serviços. Mas aqui a coisa é largada, assim, é isso que está pegando e faltando, né, professor? Está pegando e faltando, mas é uma questão assim, né, Edson, como surgiu o CONATES, que era a cultura da ecocidadania. Nós não temos uma cultura, eu digo quando nós falamos em termos de sociedade, uma cultura de mais observância, de vigilância, de cobrar as informações certas, que chegue com agilidade as respostas das informações daquilo que envolve a vida. Não é simples, o ambiente não está lá, ele está aqui, está dentro de nós. O que eu respiro e o que eu bebo está dentro de mim. O que eu respiro, o que eu bebo, o que eu como é o que está dentro de mim. Faz parte da minha biologia, do meu organismo, da minha química. Não será isso também? Não. Será
toda a problemática de saúde que temos hoje em dia, que isso altera o DNA. Nós lidamos, por exemplo, aqui na nossa região, na nossa cidade, que é uma cidade potencialmente industrial, tem um foco bastante forte nesse campo, que é, por exemplo, a questão da contaminação, até por metais pesados. Nós tivemos muito a presença disso, o cobre, o cádmio, o zinco, o chumbo, o mercúrio e tantas outras coisas, e hoje a gente não sabe a quantas nós andamos. O senhor, como biólogo, tem uma expectativa de que a gente possa melhorar com o passar do tempo, embora isso seja para ontem, né? Não, é para ontem, né? Isso já era para ter, não era nem para ter chegado a esse ponto, né? Eu lembro quando eu escrevi meu livro e estimei a quantidade de agrotóxicos que eram lançados aqui na nossa lagoa, no nosso estuário, que foi estimado em toneladas, inclusive, né, de fertilizantes e agrotóxicos, tá? Já não era para isso acontecer. Né? Se o cara tem que usar luva, usar máscara para tratar aquilo que tu come, você deve comer isso? Se alimentar disso? Pensa a pessoa que vai fazer a higiene, tem que usar luva, máscara, todo um EPI para não sofrer com as consequências do produto que está lhe dando. Sim, e depois eu vou servir ela. E as outras etapas? Sim, e as outras etapas. Né? Esses resíduos, todo mundo sabe, altera o DNA e causa vários outros problemas de saúde gravíssimos. Né? E isso está gritante na sociedade. E fora a crise da saúde, né? Aliás, a Conates já se debruçou muito na questão da saúde. Houve, inclusive, uma das suas edições, eu participei, né, falando, inclusive, sobre a situação emblemática e problemática do Hospital Santa Casa, e nós não temos hoje uma saúde confiável aqui em Rio Grande. Isso é grave, né? É muito grave, né? Até mesmo porque quando se pensa em desenvolvimento, se pensa em crescimento, se pensa em qualidade de vida. E sem uma assistência à saúde adequada, não tem como. E isso já vem se arrastando um bom tempo, né, Edson? E a gente está sofrendo muito com isso. Né? A sociedade sofre sem seu atendimento, sem uma saúde de qualidade. Estamos sofrendo com as agressões que o ambiente tem sobre nós, que nós estamos inseridos num contexto que estamos muito agredidos, e não temos nem sequer um tratamento de saúde adequado e acessível a todos. Bom, qual é a possibilidade desta conferência retornar? E aí eu preciso abrir um pouco o coração. Como é que Rio Grande perde um evento desta magnitude, desaquece esse evento, e o senhor consegue levar, por exemplo, para a região amazônica, a Conates, e a partir dali esse evento ganha repercussão internacional. E nós que geramos essa conferência, a gente fica hoje olhando no horizonte, um olhar perdido. O senhor se considera frustrado porque criou um evento gigante e Rio Grande não dá bola para esse evento? Desculpa a pergunta, queima-roupa aí, professor. Não, é queima-roupa, sim. E a gente é sincero e tem que conversar e falar sobre isso, porque eu sou um rio-grandino, sou rio-grandino nato, mas a gente eu tenho que admitir que eu, como rio-grandino, tá, pensei em algo onde a minha própria sociedade não acolheu. Acolheu, naquele período, né, digamos assim, na quantidade que poderia acolher, né? Mas não tem uma cultura, digamos, de participação, de fomento a essas coisas que lidam com a saúde, com o bem-estar de todos. Isso acontece em função do quê? Não há interesse por alguma razão? Algum interesse, quem sabe, escondido? Deve ter vários interesses, né? Porque onde as pessoas começam a pensar, e o CONATES tem essa função de despertar o conhecimento, de despertar as informações, de tratar de coisas que não são tratadas, né? Se trata muito mais com lazer, com coisas que a gente se alegra, e é bom, a gente tem que se alegrar. É necessário, mesmo. claro. É necessário, mas tem que também tocar em questões que envolvem a nossa sobrevivência, local, regional e global. Né? E para tocar nessas questões, a gente tem que preparar uma consciência para isso, tá? Que é uma ecocidadania,
Se trabalha nas escolas isso, né? Se trabalha. Perguntava aos professores, né? Trabalhamos, mas há um barramento que eu acredito que seja cultural, que não há também uma força que possa romper essa questão. Tá? Teria que ter uma decisão, uma vontade muito grande de assumir essa nossa proposta, né, que a gente levou para outras regiões, que é sempre muito bem acolhida. Fale um pouquinho sobre isso. Como é que a Conates foi vista lá fora? Em linhas gerais, assim, como é que foi o trabalho? Quem acabou sendo envolvido nesse trabalho e a repercussão disso que nasceu aqui em Rio Grande? Edson, a Conates, hoje em dia, ele se tornou um evento, né? Ele é um evento pioneiro, né, no planeta inteiro e que lida com todas as dimensões de existência humana. Então, ele ultrapassa as denominações. Você falar em questão ambiental, em questão social, em questão econômica, em questão cultural, a gente está ultrapassando isso. A gente está lidando em cada ponto de existência humana, sempre pensando no quê? Na qualidade de vida. Porque a gente tem que pensar o quê? A qualidade de vida do planeta depende da qualidade de vida do ser humano. Porque essa é a espécie dominante no planeta. Nós dominamos o planeta, é a espécie dominante. Se essa espécie não estiver bem, nada estará bem. Então, isso passa por pensamentos, por formações de uma base da sociedade, que vai ter determinações políticas de pessoas que vão estar nas esferas de decisões e dizer: nós queremos isso, queremos melhor para todos. E para queremos melhor para todos, nós estamos abertos ao diálogo. E a Conates é isso. Diálogo aberto. A Conates chegou a se debruçar, inclusive, numa questão mundial que é a indígena, né? Sim, a questão indígena amazônica, né? Que tem as maiores etnias do planeta Terra. E a sua experiência lá, professor, como é que foi? A minha experiência lá foi ótima. Eu conheci os maiores especialistas de todas as áreas, de biotecnologia, de etnografia, de empreendedorismo. Tanto que a nossa última denominação das edições que tivemos lá foi a Conferência Nacional e Internacional de Turismo e Empreendedorismo Sustentável. Ou seja, o que prova que as coisas precisam andar juntas e podem andar juntas. Uma não aniquila a outra, né? Claro, está tudo interdependente. Hoje a gente fala nos objetivos do desenvolvimento sustentável, estão todos interligados. Se você mexer numa coisa, vai mexer noutra. E assim é o planeta, e assim é as coisas, e assim é a ecologia, são os ecossistemas, é o nosso corpo. Tudo funciona interligado. A gente não pode separar coisas. Infelizmente, o ser humano, em alguns lugares, tem uma tendência a delimitar, a separar, e a gente deve trabalhar junto. Bom, eu estou frente a frente aqui com um gestor ambiental capacitado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, que tem... eu sei da sua modéstia, mas eu preciso e posso dizer isso, né, porque conheço o seu trabalho, o seu esforço, mas a crise climática, onde é que ela atrai as atenções, o holofote fica nela e outras questões tão importantes acabam sendo postergadas a um plano inferior. Como é que se traz todo mundo para uma gigante mesa de discussão em torno de tudo aquilo que nos aflige? Essa é a dor. A dor. A dor. A dor. As questões climáticas, que já foram anunciadas há muitos anos atrás, com estudos e tudo, foram desprezadas por todos. Se falava nisso, né? É algo que foi conversado, mas eu acho que não foi levado a sério, tanto que olha os impactos que teve. Um dos exemplos é o Projeto OR, que não ficou no papel, né? Quer dizer, já se tinha as ideias, já se tinha os estudos apontando para tal, e as coisas continuam acontecendo. Continuam acontecendo porque a ideia é imediatista. A ideia é imediatista. E nós aqui em Rio Grande estamos com uma grande depressão econômica. Então, as pessoas cada vez estão pensando mais no imediatismo. Temos a bacia de Pelotas, né? É pensado em extração de petróleo aqui. É pensado em... Não é crítica, mas se pensa nisso, por que não se pensa em outras coisas não tão agressivas, né? Se pensa mais na questão econômica. Mas a gente vai ter... É a questão do petróleo, né?
É a questão do petróleo, é a questão das emissões de CO2, é combustível fóssil que modificou, que influenciou direto nas mudanças climáticas. E se pensa nisso ainda. Antigamente, se falava muito mais, por exemplo, pode parecer simplista o que eu vou colocar agora, mas se falava muito mais há algumas décadas em Rio Grande, no nosso lençol freático, no seu comprometimento, do que hoje. E o lençol freático não deixou de existir. Por que há uma tendência a deixar coisas importantes no canto ou varrer, enfim, para algum lugar que ninguém veja? O interesse, eu penso, né, Edson, é resolver fazer aquilo que tu pode fazer para a sociedade que está clamando o quê? Uma economia. Perfeito, geração de empregos, sim, de renda, de riqueza. Tá, a tudo qualquer certo. Aí Aí não. Aí esse não. é o detalhe. E aí, resposta rápida. O arroz é mais soltinho. Né? Então, a gente, é claro, eu vejo, né? Isso não é uma crítica, digamos assim, a segmentos, né? Cada governo que se estabelece, seja em nível nacional, regional e local, ele quer se manter no poder, e para se manter no poder ele tem que solucionar essas questões. E não é solucionar essas questões, é o que a nossa sociedade está querendo, ela está pedindo um alento econômico. Só que o custo disso é a vida. E a vida do pai, do filho, do neto, do avô, do amigo, da pessoa. Esse é o custo. Tá? E isso deve ser pensado. Bom, aí eu quero trazer em cima desse assunto uma questão localizada, que é o agroecossistema, por exemplo, da nossa histórica e querida Ilha dos Marinheiros. Como é que a gente coloca a Ilha dos Marinheiros, a sua beleza, não apenas natural, mas toda a sua estrutura, nesta balança, de maneira que haja uma valorização daquilo que nós temos e que hoje nem acesso tem em função da questão da ponte, por exemplo? Claro. A Ilha dos Marinheiros ela é digamos assim, um elemento rural próximo da cidade, com toda uma beleza, né? A maior ilha do estado do Rio Grande do Sul. Tem mais isso, né? Linda e tudo mais, que não foi valorizado o nativo. Aquele que tinha aquela produção mais tradicional, né? Sem utilizar muito agrotóxico, né? Coisas que atraíam e atraem muito a visão internacional da sustentabilidade. Só que foi a enchente, né? As questões macro, né? Que eu falo pelas opções do desenvolvimento baseado no petróleo, em combustível fóssil, Bacia de Pelotas, mineração, combustível fóssil, né? Vai vindo nos outros filtros, né? Chegando aqui na nossa região rural, que não está sendo assistida, não foi assistida, né? Por muitos e muitos e muitos, digamos assim, agentes que estiveram em esfera de decisão, e ela é um ponto onde, próximo nosso aqui, que acredito que muita gente já saiu de lá, né? Retomo aqui a questão do projeto Orla. Para quem não captou ainda, uma síntese sobre este projeto que parou no tempo e no espaço, mas que seria importante para Rio Grande, e aí eu adiciono. O senhor acredita que nós vamos viver um tempo ainda de implantação aqui do projeto Orla? Acredito que sim, a custo de muita dor. Não vai se habitar a Orla como se habitava antes. E as pessoas agora viram que a enchente acontece, isso pode acontecer de novo e vai ter essa extensão, essa dimensão toda. E acredito que não deve ter habitações próximas ou adaptar isso. Acho que acredito que adaptar as habitações a uma enchente daquele porte é algo, no momento, muito complicado e inviável. Então, é muito mais fazer o reordenamento da cidade. Só que aí vai especular e vamos esbarrar, não especular, nos especuladores do ramo imobiliário. Fatalmente? Claro, fatalmente. Aí vamos também esbarrar nas questões de propriedade. Eles têm propriedades. Vai desapropriar?
temos mecanismos para desapropriar? Como que se deu toda essa ocupação da orla? Isso parou no tempo, né? O projeto Orla, ele nunca vingou, na verdade, não? Não, Era um vingou, projeto que envolvia governos, né? Sim. Não só do município, do estado. Nacional. Nacional. O Ministério do Meio Ambiente foi assinado esse convênio. O Rio Grande foi pioneiro nesse convênio, mas não se desenvolveu. Né? Não passou da assinatura? Não passou da assinatura. E não vi também muita coisa em termos de Brasil, né? Não vi algumas regiões fizeram algumas coisinhas mais legais e tudo, mas a ocupação desenfreada da orla continua, né? Professor, a crise climática, o que se pode esperar dessas duas palavras, mas que dizem muito, especialmente quando se observa o que vem ocorrendo no planeta inteiro. E Rio Grande faz parte desse contexto, né? Claro, fazemos parte desse contexto e estamos numa posição, como eu falei, uma posição que 1/3 do Estado do Rio Grande do Sul, dos recursos hídricos, passam por aqui, por esse canal. Então, é urgente que se tenha medidas, que se tenha uma política bem consistente, né, para atender a essa emergência climática. E uma política de rápida resposta, né? Medidas de rápida resposta. Não adianta ficarmos dialogando e não termos as medidas e termos os mecanismos certos para contenção, para salvamento e controle de todo esse impacto que já sofremos e que podemos sofrer de novo, novamente. E a questão da saúde também entra nisso, com esses calores extremos também, e a gente tem atendimento à saúde para pessoas hipertensas, para idosos, para crianças? Temos? Definitivamente não. Então, teremos muitas mortes. Pois é, lamentavelmente. Isso é uma coisa impactante, né? E desesperadora, porque a gente não vê, professor, uma fusão de esforços entre município, estado, o escalão federal, no sentido de parar um pouco com aqueles embates de natureza político-ideológica e partir para os finalmente, né? Sim. Esse é um momento de união, né? Esse é um momento de união e de consenso mínimo. E o consenso mínimo é que existe a crise climática e ela tem que ser tratada como tal, em todas as esferas de governo. Tá? Porque cada um, eu fiz a minha parte, eu fiz a minha aqui. Não, vamos fazer junto. Tem que ter sincronicidade, sinergia nas ações. Até porque nós temos aqui, por exemplo, uma universidade federal gigante, que tem técnicos em todas as áreas e que muitos dizem que a estrutura dela para essas engrenagens maiores é até mal aproveitada. E isso é inconcebível. Né? Inconcebível. O Rio Grande, voltado à universidade, a FURG, a universidade voltada para o ecossistema costeiro e oceânico, né? Diversos pesquisadores, cientistas, conhecimento e informação a universidade detém. E o que ela não detém, ela sabe onde buscar. Está mais próxima da gestão pública. A questão é isso. E acredito também que a universidade quer isso. A universidade quer isso. Acredito que os gestores também querem isso. O que está faltando? Bom, aí, nesses instantes finais, professor, eu quero que o senhor coloque para a população o seu apelo. Certamente é importante o apelo para que todos se unam e que se consiga trazer de volta ao cenário essa conferência nacional tão importante que nasceu aqui, é reconhecida nacional e internacionalmente, mas Rio Grande não liga mais para ela. A CONATS surgiu para dar essas respostas, antecipadamente, para se dialogar e se planejar um futuro. Na época do Polo Naval, a gente já tratava dessas questões, dos impactos que teriam na nossa região. Tá? E que ocorreram, que deveríamos ter uma diversificação econômica que não ocorreu. Tá? Não teve as respostas no tempo certo. E nós, na época, apontávamos isso. Apontávamos toda essa crise climática. Apontávamos como as coisas deveriam ocorrer. Qual era o tipo de economia que nós devíamos ter. Mas, infelizmente,
Infelizmente. E eu digo assim, né, Edson? E falo e clamo para a população, para os conterrâneos, para Rio Grande. A gente está falando em Rio Grande e eu falo isso, que não nos deixemos pensar em coisas imediatas. E aonde eu vou te oferecer um prato de comida e uma água agora e vou te tirar a tua vida daqui a 10 segundos. Da tua família toda. De todos os teus amigos, da tua região toda. Então, é um momento de união e de pensar nessa questão. Olha como é que está a nossa saúde, olha as agressões que o ser humano está sofrendo, tanto financeiramente, né? Pessoas perdendo casas, perdendo tudo, não tendo onde buscar a saúde, né? Então, vamos fazer uma opção diferente. Vamos pensar com as pessoas, vamos pensar com esses agentes que foram escolhidos, né, para Rio Grande, para o Brasil, para o Estado, para decidir políticas, para fazer políticas, né, de benfeitoria para todos, tá? Que nós queremos algo que preserve a nossa vida. A nossa vida, quando eu falo, pensa no teu filho, pensa na tua filha, pensa no teu amigo, na tua esposa. Hoje, dia dos namorados, pense em todos, é um dia de amor e um amor diferente e tudo mais, né? Mas pense nisso, então, pensem com amor. Né? Pensem com amor, não pensem somente no imediatismo, de querer coisas só voltadas ao capital e rápido. Onde a pessoa vai te oferecer algo, onde vão te oferecer algo agora e vão te tirar o tudo depois. Em suma, cuidar da nossa própria sobrevivência. Da nossa sobrevivência. Professor, que prazer ouvi-lo. Jorge Manzoni, professor, gestor ambiental, biólogo, deu uma aula aqui. Forte abraço. Um abraço, Edson. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com o nosso povo. Se você não se inscreveu em nosso canal no YouTube, procure lá, vá até as nossas ferramentas de interação social. Procure jornalista Edson Costa nas redes sociais e faça a sua inscrição, recomende aos seus amigos no canal Edson Costa Repórter no YouTube. Aqui tem jornalismo sem medo.